Stan Smith, agente da CIA, patriota convicto e talvez o personagem mais hipócrita de American Dad. Afinal de contas, ele se considera um ultraconservador, mas às vezes ele se mete em algumas situações, digamos, pra lá de suspeitas. E quando um conservador declarado começa a agir mais estranho do que o Roger, é aí que a coisa fica doida. Então, dando continuidade ao quadro aqui do canal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nos momentos mais suspeitos do Stan. Então já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. E vamos começar de cara com um dos momentos mais suspeitos do Stan, que aconteceu no quarto episódio da terceira temporada, onde ele resolveu criar uma peça de teatro baseado na vida do Abraham Lincoln. Só que digamos que sem perceber, ele acabou criando uma peça bastante gay, com várias cenas extremamente suspeitas que só ele não percebia que tinha duplo sentido. Mas o fato é que essa peça só atraiu o público gay, e o Stan inclusive fica muito famoso entre eles, e por isso um grupo acaba o convidando para uma festa, que ele vai achando que todos lá eram hétero. Só que quando Stan descobre que todos na festa eram gays, ele entra em desespero, porque se considerava um conservador e não gostava de gays. Só que para tentar fazer Stan entender melhor o lado deles, os gays começam a fazer um musical extremamente grandioso, e encantado com toda aquela cantoria, Stan acaba percebendo o quanto aquilo podia ser divertido. E depois de algumas tretas que não vem ao caso mencionar aqui, Stan percebe que gostava muito das coisas do universo gay. Mas na cabecinha dele, ele não pertencia àquele lugar, porque pra ele não dava pra viver uma vida de gay sem ser gay. E por isso, na maior tranquilidade, esse doido vai até a Francine e diz que ia dormir com outro cara pra virar gay, o que obviamente deixa ela em choque. E assim, Stan vai até o gay mais próximo dele e o convida para sair. E depois de uma noite de farra, eles vão para casa pros atos finais. Só que o Stan não gostava muito disso. Acho que você é hétero. Do que você me chamou? Eu sou gay, cara. É minha opção. Eu quero ser gay. Olha só que frase pra lá de suspeita. Mas depois disso, o Stan finalmente se deu conta de que não era gay. Quem diria, hein? Agora, no sétimo episódio da 10ª temporada, Stan acaba sendo encarregado de prender um falsificador que vendia identidade falsa para adolescentes. E por isso, para poder encontrar o sujeito, Stan teve a brilhante ideia de fingir ser um adolescente. Quer dizer, uma adolescente. Porque esse doido simplesmente se vestiu de mulher e foi para uma festa procurar pistas do tal falsificador. Só que digamos que depois de encontrar um garoto, Stan acaba se perdendo completamente na personagem e passa a acreditar que realmente era uma garota. Inclusive, ele começa uma espécie de romance com o moleque, onde tivemos algumas cenas bastante românticas, suspeitas e extremamente questionáveis. Afinal de contas, Stan é um adulto que estava se envolvendo com um adolescente, o que meio que é um crime, né? E o pior de tudo é que o Stan realmente fica caidinho pelo garoto. Se liga só. Você tá tremendo. É que eu receio que possa ser um sonho e eu não quero acordar, eu não quero. E reparem bem aqui no canto a cara de decepção da Francine depois de ver essa cena extremamente suspeita envolvendo seu marido. Ela não estava acreditando no que estava vendo. E por falar no Stan vestido de mulher, agora vamos para o episódio 13 da temporada 12, onde para conseguir colocar uma escuta em um suspeito, Stan simplesmente se vestiu de mulher e começou a seduzir o cara. Olha só esse monte de cenas suspeitas. Com certeza existiam formas muito melhores de cumprir essa missão, mas por algum motivo, Stan escolheu a maneira mais suspeita de todas para fazer isso, que no caso era trepar com um cara. Porque desde o começo ele deixou bem claro que estava disposto a ter relações sem preservativos com o sujeito. Olha só se isso é ideia. Mas, infelizmente, no final, o disfarce dele acaba sendo descoberto. Você é um espião? Agora me sinto idiota por te levar ao Gerdes.
Agora, no 7º episódio da 2ª temporada, depois que Stan é expulso de uma despedida de solteiro, Roger decide animá-lo com uma noitada de loucuras. E assim os dois enchem a cara, saem pela cidade jogando, lutando, fugindo e se divertindo muito. E para finalizar a noite, os dois vão dar um mergulho na piscina. E totalmente bêbado, Stan acaba comentando que o Roger era o seu melhor amigo. E muito feliz, o alien diz que em seu planeta natal existia um ritual para melhores amigos se conectarem melhor. Uma coisa profunda, intensa e íntima, que só melhores amigos podiam fazer e que os conectaria pelo resto da vida. Bom, você já deve ter conseguido imaginar onde o alien queria chegar. E se não conseguiu, se liga só nessa cena aqui. Oh, peraí, acho que isso é muito, hein? E ao que tudo indica, de fato, esses dois coisaram, ou fizeram algo similar. Porque no outro dia, quando acorda sóbrio, Stan percebe a merda que tinha feito. Só que o Roger tava todo amoroso, parecendo uma namoradinha. E por isso, muito envergonhado e arrependido pelo que tinha acontecido, Stan o proíbe de contar pros outros sobre aquela noitada louca. E olha que essa não foi a única vez que o Roger e o Stan fizeram coisas suspeitas juntas. No episódio 15 da 9ª temporada, Francine descobre que tinha fetiche por apanhar. E por isso, ela começa a criar diversas situações malucas só para que Stan lhe desse algumas palmadas. Mas acontece que Stan era um puritano, e quando ele descobre sobre os fetiches de Francine, simplesmente a larga no meio da floresta para ver se ela se endireitava. Só que querendo ajudar Stan a recuperar o seu casamento, Roger resolve apresentar a ele o mundo dos fetiches. E como o Stan é altamente influenciável, ele passa a adorar tudo o que o Roger apresenta para ele. E rapidamente decide tentar tudo aquilo com a Francine. Só que digamos que o Roger havia estragado o Stan, porque agora ele só queria saber de fazer um monte de coisa bizarra. Para vocês terem noção, Stan chegou até mesmo a fazer um seguro da própria bunda. E só com isso vocês já conseguem ter noção do que ele pretendia fazer. Mas horrorizada com tudo aquilo, Francine resolve pedir a ajuda de Roger para consertar o seu marido. E o alien sabia exatamente o que fazer para Stan voltar ao normal, que no caso era levá-lo ao seu limite. E sabe o que esse doido faz? Ele simplesmente se lubrifica todo e mergulha de corpo inteiro bem nas profundezas de Stan. Olhem só pra vocês verem. Agora eu tô na dúvida se isso foi muito bizarro ou muito suspeito. Talvez os dois, né? Acabaram de chamar a médica asiática de mãos pequenas. Vai ser uma luta pra ela, porque eu tô gostando daqui de dentro. Agora, nos episódios 12 e 13 da primeira temporada, depois de irritar muito seu chefe, Stan acaba sendo transferido para a Arábia Saudita. Só que, contrariando todas as expectativas, ele acaba gostando muito de morar nesse novo país, porque lá o homem era quem mandava e as mulheres eram obrigadas a obedecer calada, ou senão sofreriam consequências terríveis. Mas muito revoltada depois de ter sido tratada feito lixo, Francine começa a cantar no meio da rua, o que era ilegal. Mas ela não para por aí, porque além disso, ela tira sua burca e começa a dançar só de calcinha e sutiã no meio da rua, o que era um crime mais grave ainda. E por isso ela rapidamente foi presa e condenada à morte por apedrejamento. E desesperado, Stan pede para ser apedrejado junto com ela. E por isso ele decide fazer uma das poucas coisas que lá era considerado crime para os homens, que no caso era ser gay. E por isso ele do nada dá um beijo no guarda. Só que como tinha sido um beijinho de nada, o juiz meio que não se convence de que Stan era gay. E por isso ele resolve dar um beijo mais intenso e apaixonado no guarda. Se liga só. Apedreje. E aí, qual desses momentos você acha que foi o mais suspeito do Stan? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre os momentos mais suspeitos do Steve. Corre lá pra ver que tá bem louco.